Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Graças a Deus temos a oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos aqui neste canal para compartilhar a palavra de Deus. Hoje gostaria de compartilhar um texto com vocês, um pouquinho grande, no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas, irmão Lucas, doutor Lucas, no capítulo 20, do versículo 9 até o versículo de número 16. Esta passagem também se encontra em Mateus, no capítulo 21, e em Marcos, no capítulo 12. Diz assim, o título diz, a parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e, arrendando-a aos seus lavradores, e partiu para uma terra, para fora da terra, por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem um dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez vendo-o, o respeitem. Mas vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram, não seja assim. Amém? Esta passagem é uma passagem a qual Deus falou fortemente comigo. E tem algumas coisas aqui, mas para chegar ao cerne daquilo que precisa ser feito, eu vou precisar de um pouco de tempo e da sua paciência para fazer você entender. Eu quero dizer que Jesus foi o ser humano, o homem mais revolucionário da história. Che Guevara, Lenin, Marx, não chegam aos pés da revolução a qual Cristo causou no planeta Terra em si. Aquilo que muitos tentaram fazer através da força do braço, da força das armas, Jesus fazia isso na mente. É claro que houveram outros revolucionários da mente, mas quando nós vamos analisar a história de cada um deles, Karl Marx, por exemplo, você vê que existe uma grande inconsistência naquilo que ele pregava do que aquilo que ele vivia. E Jesus não era assim. Jesus, ele primeiro fazia e depois falava. Primeiro ele agia e depois ele pregava. Viram o que eu fiz? Vão e façam o mesmo. O contexto imediato dessa passagem que nós lemos diz respeito à última semana de Jesus, ao ano da oposição, a última semana dele na terra, onde ele entra as autoridades judaicas já estão por aqui com ele, e ele entra em Jerusalém, numa entrada triunfal, montando num jumentinho, e as pessoas colocando as folhas lá de figueira sobre as palmas, sobre o chão e as suas vestes para que Jesus passasse, e gritavam, Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus entra em Jerusalém e faz uma segunda purificação do templo, segundo alguns estudiosos. Alguns vão dizer que foi a primeira, outros que foi a segunda. Fato é que
algo que tudo indica é a segunda. Ele vai ao templo de Jerusalém, a uma das 7 maravilhas do mundo antigo, chuta a mesa dos cambistas, abre as gaiolas dos pombos, espanta os cordeiros que por ali estão, derruba as moedas dos mercadores, chicoteia o povo dizendo que aquele lugar que deveria ser chamado casa de oração se transformou em um covil de ladrões. E essa atitude gera uma reação, já que toda ação gera uma reação, segundo as leis da ciência. Essa ação de Jesus gerou uma reação em cadeia, principalmente da elite religiosa, da classe sacerdotal, de todas as pessoas que pensavam em religião em Israel e tinham Jerusalém como cidade santa. Jesus atrapalhou o esquema dos caras. Jesus estava já há muito tempo irritando-os profundamente com seus ensinos, com as suas curas, com a crítica que Jesus fazia ao sistema religioso, ou seja, a eles mesmos, e aquilo foi a gota que transbordou o balde, foi aquilo que desencadearia realmente uma reação mais forte da parte de cada um deles para com Jesus. Aquela situação ficou insustentável. Eles precisavam dar um fim. Se a morte de Jesus já foi planejada, agora ela precisa ser colocada em ação a qualquer custo, porque o que Jesus fez agora, para eles, não tinha perdão. Jesus estava atrapalhando o esquema deles. E por isso, diz aí que no começo do capítulo 20, que as autoridades chegaram até Jesus. Diz o versículo 1, que os principais dos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, o chefe dos pastores da época, as pessoas que mandavam na religião, os escribas, ali está incluso os teólogos, os fariseus, os saduceus, estão todos inclusos aí nesse grupo dos escribas, e os anciãos, que seriam os líderes religiosos, as pessoas que ensinavam a lei, todos eles, ou seja, toda a classe religiosa de Israel, foi ter com Jesus quando Jesus estava ensinando o povo no templo. E eles foram com uma pergunta. A pergunta foi essa: com que autoridade você faz o que faz? Quem foi que te deu autoridade para fazer essas coisas? Quem te autorizou a chegar aqui chutando tudo, atrapalhando o nosso esquema, agindo fora dos padrões aceitáveis, pelo menos no que diz respeito a nós? Quem te deu autoridade? Jesus. Bom, a pergunta é pertinente, porque todas as pessoas que existem sobre a face da terra, elas devem autoridade a alguém ou a alguma coisa, ok? Porque se não existe, pelo menos num regime democrático de direito, porque se não existe uma autoridade maior, então não existe democracia, não existe direito. E você vive num regime ditatorial, onde eu mando e vocês obedecem, e a minha vontade é que tem que ser feita. Algo parecido com o que acontece no país mais fechado do mundo, no povo mais sofrido do mundo, em um dos países mais pobres do mundo, chamado Coreia do Norte. Se você quiser ver como funciona um sistema assim, é só você estudar o que acontece na Coreia do Norte com um gordinho
maluco que governa aquele país, ok? Mas, num sistema democrático, todos têm que ter uma voz. Outras maiores, outras menores, mas tem que ter uma voz. Um policial, por exemplo, ele tem a autoridade para dar voz de prisão a um cidadão comum, de acordo com a lei. Um juiz, ele tem autoridade para sentenciar um réu, no caso do Brasil, né? Se ele for acusado por assassinato, ele tem a autoridade de sentenciá-lo e apená-lo com um regime fechado de prisão para este réu. Só que é o mesmo o juiz que estudou para isso, que está acima de todos, ele deve obediência a uma autoridade maior. Qual é a autoridade maior? É claro que quando a gente fala do poder legislativo, existem instâncias inferiores e superiores, até chegar ao STF, o Supremo Tribunal Federal, mas mesmo os ministros do STF devem obediência a uma autoridade maior. Que autoridade maior é essa? A Constituição Federal do Brasil. Essa é a autoridade maior que existe em nosso país. É assim que funcionam as coisas num sistema democrático. Então, Jesus, quem te deu autoridade para fazer o que você faz? Diziam eles. Será que você é de alguma escola filosófica grega? Será que você é socrático, aristotélico, platônico? Será que você aprendeu com algum dos filósofos da Grécia para que você queira introduzir a sua filosofia aqui, Jesus? Não. Não é este o caso. Então, nós temos um país ocupado, um país vassalo, nós temos uma autoridade maior aqui militar, já que filosófica é grega, mas militar é romana. Talvez foi o próprio César que te instruiu e que te autorizou a fazer o que você faz. Será que é este o caso? E Jesus diz, não. É claro que eu estou conjecturando aqui, tá, irmãos? Então tá, nosso país tem instituições sérias e centenárias, algumas até milenares. Então, com certeza, uma dessas instituições, com certeza você pertence. Será que você faz parte dos fariseus, aqueles que começaram a ensinar a lei nas sinagogas há alguns séculos atrás? Não. Tá bom. Então, você deve ser do partido dos saduceus, que compõem o Sinédrio? Não. Então você deve ser da seita dos essênios, aqueles radicais que foram viver no deserto? Não. Então tá bom. Então só falta você ser zelote, um terrorista, um homem-bomba que age e quer a destruição de Roma e dos romanos? Não. Tá bom. Então, será que você é um doutor da lei, um escriba, um teólogo? Será que você frequentou alguma das escolas famosas aqui de Israel, a de Hillel ou a de Shammai? Não. Bom, só nos resta perguntar a você, Jesus, se você é da tribo de Levi. Porque se você for da tribo de Levi, você é sacerdote. É da classe sacerdotal. Você é sacerdote? Você é da tribo de Levi? Não. Jesus é sacerdote, mas não da tribo de Levi, de uma outra tribo, ao qual nos informa Hebreus 7,17. Então, com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu?
Então Jesus, ele usa o famoso artifício da retórica de responder uma pergunta com outra pergunta. E Jesus então pergunta para eles: respondam-me uma coisa. E aí eu responderei quem é que me deu autoridade. O batismo de João, o Batista, ele era de Deus ou dos homens? Respondam-me isso, por favor. E aquela elite, aquela classe religiosa, fez uma rodinha. Sabe quando você faz uma rodinha aqui, começa a confabular? O que é que a gente vai fazer? O que vamos responder? Jesus provocou a eles aquela famosa sinuca de bico, onde a pessoa não tem saída, não tem o que fazer. E eles disseram: se nós respondermos que é de Deus, ele vai nos dizer: então por que não crestes? Se nós respondermos é dos homens, tememos o povo, tememos ser apedrejados pelo povo, porque o povo tinha João como profeta. Então, eles chegaram à conclusão e voltaram com a resposta para Jesus. E disseram: nós não sabemos. E aí Jesus disse: então eu também não preciso dizer a vocês quem é que foi que me deu autoridade e com que autoridade eu faço o que eu faço. Bom, a história poderia acabar aí. Fechou o ciclo. Mas Jesus, ele quer mostrar ao povo, porque no começo do capítulo 20 ele está ensinando ao povo. Ele quer mostrar ao povo o mal que a religião pode causar no caminho de revelação do homem para com Deus, ou de Deus para com o homem. E aí ele começa a propor uma história, uma parábola. E por isso que é importante eu ter começado lá atrás. Que aqui é apenas uma continuação, uma conclusão daquilo que Jesus achava do sistema religioso judaico. E Jesus começa então a contar a história. Certo homem tinha uma vinha, plantou uma vinha. Mateus lembra que ele colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. A vinha era bonitinha. Deduzimos que a terra era boa, que o clima era bom, que as condições eram favoráveis. Frutificar ali seria fácil. É necessário dizer que o profeta Isaías, no capítulo 5, diz que Israel é a vinha do Senhor. Então está implícito e explícito que quando Jesus está contando uma parábola e quando ele fala de vinha, todo mundo entende que a vinha é Israel. Deus plantou a vinha, Deus construiu a vinha, Deus constituiu a vinha. Desde Abraão até agora, foi Deus que construiu, foi Deus quem fez. E Deus escolheu Israel para ser luz entre as nações. O dono da vinha tinha expectativas, o dono da vinha tinha a esperança de que aquela vinha frutificasse, de que ela fosse realmente luz para as nações, de que ela mostrasse ao mundo o que significa servir ao Deus único e verdadeiro. Glorificado seja o nome do Senhor. E Deus arrendou ela e foi para uma terra distante, talvez querendo falar aí a respeito do livre-arbítrio. Arrendou ela para alguns trabalhadores, para alguns vinhateiros. E quem seriam esses vinhateiros? Quem é que seria... Quem representariam essas pessoas? Em minha concepção, na minha visão, é o sistema religioso judaico. São os líderes religiosos de Israel. São eles que deveriam tomar conta. São eles que deveriam ensinar o povo. Não existia Bíblia naquela época, nem papel como conhecemos hoje. Pelo menos não ali naquele local. Então, era importante que os líderes religiosos ensinassem o povo de quem era a vinha,
quem era Deus, qual é o caráter dele, para que o povo assim frutificasse e desse os resultados que o dono da vinha, ou seja, o próprio Deus, estava requerendo. O dono da vinha manda então mensageiros para pedir conta do fruto. E o primeiro mensageiro, ele é espancado e despedido vazio. Quero crer que esse primeiro mensageiro foi a lei, a Torá, que Deus mandou para instruir o povo. E talvez o povo, junto com os líderes religiosos, esqueceram disso. A ponto de que, na época de Josias, o livro da lei foi achado dentro do templo, perdido dentro do templo. Deus manda o segundo. Eles espancam e afrontam o segundo. Quem sabe os profetas. Quem sabe sejam os profetas que foram corrigir o povo de que o povo estava agindo errado. Corrigir a elite sacerdotal de que eles estavam agindo errado. É só olhar no livro de Malaquias que você vai ver isso claramente. Mas não surtiu o efeito desejado. Deus manda então um terceiro. Quem sabe João Batista, para poder corrigir, para poder mostrar, depois de um período de silêncio, feriram-no e expulsaram-no. Acabou sendo morto, perdeu a cabeça por conta disso, por falar a verdade. Por fim, o dono da vinha resolve mandar o seu filho amado. Quem sabe terão consideração por ele. E é por isso que Jesus vem ao mundo. Ele é a quarta pessoa. Filho, o herdeiro. Então, quando os vinhateiros viram, disseram: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E foi isso que aconteceu. Jesus, então, profetiza o futuro como se o futuro já fosse passado. É como se alguém dissesse: amanhã eu fui lá. Não tem uma conjunção correta, né? Mas é o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está dizendo: e lançando-o fora da vinha, o mataram. Ora, Jesus ainda não havia morrido, mas é dele que Jesus está falando, é dele mesmo. Jesus já fala da sua morte no passado. Então, Jesus faz a pergunta de $1 milhão. Que fará, pois, o Senhor, o dono da vinha? Bom, a resposta só poderia ser uma. Mateus informa que o próprio povo respondeu. Já Marcos e Lucas informam que Jesus respondeu. Como nós lemos, né? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a sua vinha. Então, as pessoas, a elite sacerdotal e talvez até o povo que estava lá, responderam que isso nunca aconteça. Ou seja, Deus nos livre de que isso um dia aconteça. Que nós continuemos a ser a nação escolhida por Deus. Pois é, aconteceu. Tinha que acontecer. Era necessário que acontecesse. Por quê? E Jesus termina dizendo, alguns versículos abaixo de onde nós lemos: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A pedra rejeitada era ele mesmo. Eles, os religiosos, eram o principal impedimento para que o povo cresce. Por isso, a vinha, o reino, seria tirado deles e dado para alguém melhor que eles. Os meios de conhecimento para o reino saíram dos judeus, saíram de Israel e foram para os gentios, foram para a igreja. Somos nós agora que temos
a oportunidade. Somos nós que temos a incumbência de pregar este reino e de mostrar e de ser luz para as nações, para todos, e de mostrar o que é realmente o reino de Deus na terra. Resta à igreja agora apresentar os frutos. A terra é boa, o clima é bom, as condições para frutificar também são excelentes, e a semente nós sabemos que ela é muito boa, é a palavra de Deus. Precisamos nos preocupar mais em não atrapalhar quem está chegando do que fazer algo pelo reino e convidar os outros para entrar. É claro que isso é papel nosso, mas há muita gente entrando. O trabalhar de Deus é contínuo e nós temos que trazer essas pessoas para o nosso meio e cuidar delas e não se tornar uma pedra de tropeço para que ela venha a ter um encontro real com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Não devemos fazer com que a religião atrapalhe o relacionamento de alguém com o seu Salvador. Porque fazendo isso, nós estaremos agindo como os religiosos agiram lá no passado. Vinde, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. É preciso terminar as minhas palavras dizendo coisas muito importantes para você. A vinha tem dono. Nós somos apenas os vinhateiros. Nós somos apenas as pessoas que mantêm a vinha funcionando. Nós somos as pessoas que semeiam e que aguam este reino. Mas quem dá o crescimento das coisas é Deus, já nos disse Paulo. Nós somos os ceifadores do seu campo de trigo, os semeadores da semente do campo de Deus. O crescimento é Deus quem dá, e o fruto pertence a Deus. Só Deus sabe quem é trigo e quem é joio, onde está o trigo e onde está o joio. Precisamos também nos lembrar de algo muito importante. E é por isso que eu dei o nome dessa pregação de o filho do dono da vinha. A parte importante que eu gostaria de lembrá-lo é que o filho do dono da vinha está vivo. Ele morreu lá na época dos judeus, há 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás. Mas ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E a herança pertence a ele, não a nós. O filho do dono da vinha ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Ele tem o direito sobre a vinha, bendito seja o nome do Senhor. Israel devia ser luz para as nações, mas deixou de ser por causa de sua classe religiosa corrupta. E eu fico perguntando se aqui no Brasil Deus não pode fazer a mesma coisa, se a classe religiosa, as pessoas que compõem o reino de Deus, mais atrapalharem do que ajudarem. Nós devemos nos lembrar de que o reino pertence ao dono da vinha e a herança pertence ao filho do dono da vinha. A nós cabe apenas zelar por aquilo que Deus nos deu. Bendito seja o nome do Senhor. Que esta palavra possa ser usada para fazer com que você reflita, para fazer com que você possa saber o seu real papel e propósito dentro do reino de Deus e que você possa mais ajudar do que atrapalhar para as pessoas que estão entrando para o reino da luz. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. You called me out upon the